Hoje, no Produtor Quer Saber, vamos assistir a palestra da assessora de Relações Internacionais da CNA, Gabriela Kozer, no Seminário de Inteligência Comercial realizado pela CNA. O tema da apresentação foi como as bases de dados podem ajudar na escolha dos melhores mercados para o Brasil no exterior. Confira. Sou Gabriela, eu cuido aqui da parte, mas essa parte de extração de dados, normalmente eu e o Pedro Neto, que é um outro colega que vai fazer a tarde, que a gente acaba trabalhando mais diretamente. E, enfim, já elogiei bastante, eu acho que o pessoal do governo tem, assim, desde que eu comecei a trabalhar aqui na CNA, eu vi uma evolução gigantesca, assim, isso que eu falei, minha vida melhorou muito com todas essas mudanças, eu fico muito feliz de ver isso. E eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha acesso à informação, né? Afinal, é a era da Big Data, todo mundo falando disso. E então, quanto mais acesso aos dados, é muito bom ter mais acesso, mas também tem que saber como utilizar eles. As informações que eu quero mostrar para vocês, basicamente, do mesmo modo que o Comex VIX e o AgroStat, eles te dão o dado já tratado de uma maneira fácil, eu quero mostrar essas outras bases que, da mesma forma, dão, além dos dados brasileiros, elas também dão dados internacionais comparativos com o Brasil, de uma forma rápida. Porque o que mais acontece seu chefe fala, eu preciso saber quanto que o Brasil exportou de café solúvel, por exemplo, né? O pessoal aqui da VIX está. E aí eu preciso dessa informação rápido. Por que eu vou lá, vou baixar toda a base de dados? Eu não preciso disso. Alguém já fez isso, eu já tenho a informação pronta. Então, a gente tem que sempre pensar em tentar entender o que eu quero buscar, qual é a pergunta, qual é o dado que eu preciso. Esse dado já está pronto? Eu realmente preciso fazer uma busca, preciso fazer download, preciso botar no Excel? Não, às vezes eu não preciso, eu preciso só do número para botar no relatório. Então, eu tenho que ir lá e buscar essa informação e eu tenho que saber aonde que essa informação está. Então, aqui, enfim. Então, quando a gente vai... para que a gente usa dados? A gente usa dados para contar uma história, para escrever um relatório. E o que adianta eu falar, beleza, o Brasil exportou 20 milhões de dólares de soja. Tá, ok, esse mês. Mas isso me diz alguma coisa? Não, não me diz. Então, antes de eu pensar qual que é o dado que eu preciso entender para que eu vou usar esse dado, qual que é a informação que eu quero passar. E aí, com isso, eu consigo, então, direcionar a minha busca e saber que dado que eu tenho que procurar para qual é a resposta que eu quero responder. Então, agronegócio brasileiro, a gente tem um potencial, uma vocação exportadora gigantesca. E os dados, como o pessoal da PEC já falou, eles são fundamentais para que a gente aumente a nossa participação nos mercados internacionais. Então, para a gente entender tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, a gente tem que saber aonde que o Brasil tem potencial e também quais os produtos que eu tenho potencial. O pessoal aqui mostrou mais da forma prática, pontual, quais são as ferramentas, quais são os dados que estão disponíveis em cada uma dessas ferramentas. Só que cada um de vocês, como eu falei, vem de um setor diferente. Então, não adianta só a gente... Tá, eu sei como é que o AgroStat funciona, eu sei como é que o VIX, eu sei que eu tenho todos os dados lá disponíveis, se eu quiser baixar a base inteira. Mas, como eu estou falando desde o começo, para que eu quero esses dados? Então, não adianta só já ir entrando no AgroStat, entrando no Comex VIX, sem pensar por que eu quero esse dado, para quê? Para que ele vai ser utilizado? Então, eu acho que uma forma estratégica, toda vez que você tiver que fazer uma extração de dados, é pensar. Eu tenho um tempo limitado, então eu tenho que saber exatamente o que eu preciso. Eu tenho que pensar, se a informação já existe, para que eu vou lá no MDIG baixar todos os dados, fazer a correlação com o agronegócio, se eu já tenho um AgroStat pronto para fazer isso para mim? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre estar pensando, para que eu vou usar? Não posso perder tempo. Definir os parâmetros de pesquisa, isso é muito importante, como eu falei. Se você quer fazer uma comparação mundial, você tem que tomar cuidado. Eu estou olhando a União Europeia, mas aí eu vou contar a exportação intra-bloco, então você tem que pensar. Vou usar esses parâmetros antes de fazer a pesquisa. E mais importante de tudo isso, essa fonte que eu estou utilizando é confiável? Porque acho que é muito natural, pelo menos acho que para as pessoas da minha geração, eu não sei uma coisa, o que eu faço? Eu vou no Google e pergunto, né? Vou lá e boto. Só que, às vezes, a fonte, sei lá, é um jornal ou alguma coisa que escreveu algum número, você não pode dar aquilo para o seu coordenador ou para o seu chefe, ou enfim, porque isso pode sair num jornal e depois eu falar que é um número da sua entidade e não foi o número que você gerou. Então, você tem como garantir que esse número está correto? Então, isso é muito importante. Então, eu acho que, antes de começar a extração de dados, a gente tem que definir qual que é o objetivo. Mais importante, pensar qual que é a história que eu quero contar com o meu número, para que eu preciso dele.
essa questão dos parâmetros. Então, agrupamento. Eu quero comparar a participação da soja com as exportações brasileiras. É um número. Eu quero comparar a soja com as exportações totais do Brasil. Então, eu posso pegar esse dado no Agrostat, depois eu vou lá no Comex VIX. Então, você tem que saber o que você precisa para saber onde procurar essa informação. Quais são os produtos que eu quero? Eu preciso fazer uma comparação internacional? Tá, eu quero fazer uma comparação internacional do Brasil com o resto do mundo. Eu consigo fazer isso com as bases de dados do Agrostat e do MDIC, por exemplo? Não, eu não consigo. Então, eu já sei que nesse lugar eu não vou ter a informação que eu preciso. E, principalmente, como eu falei, nomenclaturas. Nomenclaturas são muito importantes. Agronegócio não é agropecuária, gente, por favor. Porque a gente sofre muito e isso está errado. Então, tem que tomar muito cuidado como é que você transmite uma informação para ela ter a maior confiabilidade possível. E, então, com todos esses métodos, a gente evita que as informações coletadas estejam erradas. Por que eu pintei ali? A informação já existe. Aqui eu fiz uma brincadeira. Alguém sabe quem é essa pessoa? Abílio Diniz. Ano passado, a gente foi num evento da Bovespa, do Agribusiness, e ele fez uma palestra. E é sempre aquela coisa, assim, uma palestra motivacional, a gente não sabe, será que serve para alguma coisa? Ele falou uma coisa muito interessante. O que ele falou? Só que eu descobri o que ele falou, na verdade, não é uma frase dele, é uma frase do Chacrinha. Ou seja, ele mesmo estava usando a técnica, que é o seguinte, o Lavoisier falava que nada se cria, tudo se transforma. E aí, durante a palestra do Abílio Diniz, ele falou várias vezes, para que vocês querem fazer um trabalho que já tem alguém fazendo? Então, é por isso que eu estou falando, de novo. Para que eu e os meninos, uma equipe de 3, vão ficar se matando para fazer um trabalho que a PEC já faz? Eles têm as ferramentas disponíveis. Eu só tenho que saber aonde está essa informação. Só que, para eu saber aonde está essa informação, eu preciso saber qual é a pergunta que eu quero responder. Então, gente, antes de ficar baixando um monte de dados e trabalhando no Excel, fazendo um trabalho super complexo, vamos pensar, será que alguém já fez esse trabalho antes? Será que eu realmente preciso ter isso? Então, nada se cria, tudo se copia. Tá, agora voltando, coleta de dados. De novo, os meninos brincam comigo aqui que eu sou super chata, acho que eu realmente sou chata, mas eu vejo que as coisas têm um resultado. Eu tenho cada vez ganhado mais tempo, entregado as coisas mais rápido e eu tenho certeza da qualidade do que eu estou entregando. Então, acho que também, antes de mostrar essas bases de dados, eu queria falar com vocês todas essas questões de como é importante você ter um objetivo, você ter um método e você pensar antes de sair fazendo alguma coisa. Só que essa também não pode demorar muito, tem que ser uma coisa rápida. Então, quanto mais isso estiver na sua cabeça, mais rápido você vai conseguir fazer a sua entrega. Então, pensar, qual é a informação que eu preciso? Qual é o motivo que eu preciso dessa informação? Eu preciso comprar com outros países? Qual é a periodicidade? Porque, por exemplo, até esqueci de falar na apresentação do Agrostat, um erro que hoje a gente vê muitos dos nossos estagiários cometendo, na hora que eles vão baixar o dado, e aí ele vai fazer, eu falo, me dá a série histórica dos últimos 10 anos. Aí ele pega a série histórica dos últimos 10 anos. Aí eu olho e falei, mas esse número para 2017 está estranho, por que ele está tão mais baixo que o de 2016? O que acontece? Se ele não selecionar os meses, ele vai me dar a série histórica até 2016, o ano inteiro, e 2017 ele vai me dar só dos 5 meses que estão atualizados. Então, você tem que pensar para qual período que eu preciso, porque na hora que você for fazer a sua seleção, você tem que saber que você está comparando o mesmo período com o mesmo período. Então, por questões de sazonalidade. Exatamente. Então, assim, para produto agrícola, sobretudo, é bem importante você observar. Então, isso qual a periodicidade? Então, se eu sei qual a informação que eu preciso, eu sei qual que é a base que eu tenho que buscar, qual é o motivo, eu determino se eu preciso fazer um download, eu preciso ter um super trabalho, ou se eu simplesmente posso usar uma dessas ferramentas que já estão o dado disponível, só preciso de um número, eu vou lá, entro, o número é esse, pronto, acabou. Então, não tive trabalho. E essa atenção muito com o sistema harmonizado. Se eu estou comparando agronegócio, se eu quero só café, se eu quero o grupo de café especiaria, se eu quero, então, ter todo esse cuidado de SH6, SH4, NCM. NCM ela só é válida dentro do Mercosul, então eu só consigo fazer comparação entre os países do Mercosul. Então, são muitos detalhes, mas que eles fazem muita diferença na informação que você está passando. Tá? Então, eu sempre repito, muito cuidado com SH6 e SH4. Porque a gente não, como na economia eles falam que, na verdade, maçãs não são bananas, né, quando a gente está aprendendo questão de preferência,
aqui, laranjas não são bananas, então eu não posso comparar um produto ESH6 com um produto ESH4. Eles não estão na mesma nomenclatura, eles não estão falando o mesmo código. Então, você tem que manter uma padronização dos seus dados. Isso é muito importante no trabalho de inteligência comercial. Então, por onde eu começo? Isso aqui também é uma coisa que a gente sempre dá para os nossos estagiários assim que eles chegam. Correlações. Aí, de novo, eu agradeço o pessoal do MDIC, que eles têm uma planilha que a gente apelidou de planilha mestra. Tá? Ela tem o download lá na página deles, comércio exterior, estatísticas aqui. Como é que eu abro? Você consegue apertar para mim? Não foi. Por que a gente chama essa planilha de planilha mestra? Porque aqui, por exemplo, a gente trabalha muito com, às vezes tem que fazer apresentação em português, às vezes em inglês, às vezes em espanhol. E o que eles fizeram? Eles têm todos os códigos em SH2, SH4, SH6, em NCM, em inglês, português, francês e espanhol. Estou correta? Então, essa é a planilha mestra. Eu acho que todo mundo que trabalha com dados, e principalmente, aqui está em Excel, mas depois quem tem mais facilidade de trabalhar com software estatístico, isso para fazer um comando de correlação facilita bastante. Então, são, acho que 20, quase 30 planilhas que têm todos os códigos, tudo que o governo brasileiro usa para classificar os produtos. Eu consigo mexer aqui? Então, aqui, por exemplo, se eu... às vezes o AgroStat demora um pouco por questão do sistema para lançar os dados, então eu preciso de uma informação atualizada, só que eles ainda não divulgaram a informação. Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo ter essa informação antes? Consegue. Por quê? Aí agora tem que ver se está atualizado, que vocês fizeram atualização, né, na classificação do agronegócio. Aí eu não sei se está atualizado aqui. Sim, mas se tiver mais recente, provável. Mas esse é do MDIC, né? Por isso que eu estou falando. Não, provável, se está aí, é o mais recente, está lá no AgroStat. Ó, eu de novo dando trabalho para vocês. Então, aqui a gente tem essa planilha 10, agronegócio. O que é a planilha 10? É a planilha que tem a correlação de tudo que é agronegócio. Então, ele explica agrupamento nível 1, que é o agrupamento mais agregado, e vai desagregando até o 3, até nível de NCM. Então, com essa planilha aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar os dados lá que estão em eu não consigo falar, CSV, no MDIC, e consigo fazer o cálculo do que é agronegócio. Esse trabalhoso? É trabalhoso, mas se precisar fazer, eu sei onde é que está essa informação. Então, é isso. Aqui, tem que fazer uma apresentação. Tá, eu analisei os meus dados em SH4, só que eu só sei em português. Como é que eu vou passar para o inglês? Está aqui. A resposta está aqui. Você não precisa fazer nada, você simplesmente faz um comando, automatiza tudo, você consegue ter em várias línguas. Então, enfim, essa aqui foi uma das coisas que, depois que eu descobri que existe, também facilitou muito o nosso trabalho. Pode fechar, por favor? Então, tá. Então, agora que eu já falei todas essas coisas, eu vou passar por cima só dessas bases. Na verdade, eu vou citar, porque eu acho que dados é uma coisa que a gente tem que estar sempre trabalhando, pesquisando, treinando, aprendendo e, principalmente, descobrindo fontes novas. Como eu falei, a fonte que a gente mais usa aqui é o ITC, o International Trade Map, porque ele tem ferramentas. Um é um centro que é da ONU, então ele tem um respaldo, os dados dele vêm do Comtrade, que é a fonte internacional de dados de comércio, então eu tenho certeza que os dados são confiáveis. Ele tem um problema, como ele puxa dados do mundo inteiro, às vezes eu tenho um dado atualizado para o Japão, mas eu não tenho um dado atualizado para o, para o Chile, para a China, porque cada país demora um tempo diferente para soltar as estatísticas. Vou puxar a sardinha de vocês de novo. O Brasil, acho que é um dos países que solta mais rápido. Então, às vezes, essa rapidez que a gente está acostumado aqui dentro do Brasil não é o que acontece em outros países. China é um caso muito específico que a gente sempre acompanha. Eles, às vezes, têm delay de 5 meses. Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque se eu quero comparar comércio da China com Estados Unidos e União Europeia, eu tenho que olhar se o dado da China tem atualizado até o mês que eu quero, porque muitas vezes não tem. Então, isso é também um cuidado que tem que ter. Por isso que eu falo que é muito importante você pensar o que você precisa e saber qual é a disponibilidade de cada um dos dados.
Então, o ITC ele tem o Trade Map, que é onde tem os dados de balança comercial. Esse Market Access, que ele dá as tarifas. O Trade Competitiveness Map, que ele faz comparação de competitividade, às vezes é interessante se você quer buscar algo rápido. E o de Standards Map, que é uma ferramenta que foi recém-lançada, eu ainda também não tive muito tempo de desbravar, mas uma coisa que a gente escuta muito no comércio internacional, que agora o futuro são padrões privados. Camila é nossa especialista no assunto, sabe quanto que isso eles têm ressaltado que padrões privados enfim, como é que fala standard? Eu esqueci. É certificado? Não, como é que traduz isso? Eu acho que são regras voluntárias. Enfim, às vezes é um selo que você consegue no seu produto que você vai conseguir exportar para a China com valor muito maior. Então, uma nova maneira de você agregar valor ao seu produto. Então, às vezes, um produto que você vê como básico, ou que, sei lá, pode ser visto como uma commodity, às vezes, um selo que você consegue vai fazer com que o seu produto tenha um super diferencial, um valor muito mais alto. Então, ele tem uma base de dados mostrando por país, por produto, quais são os certificados. Alguns, né, não são todos, mas ele já te dá uma ideia. Então, eu vendo, sei lá, nibs de cacau, um produto que está super na moda. Então, será que tem lá nos Estados Unidos eu tenho mercado para isso? E será que eles têm um certificado de produto para nibs de cacau? Eu vou lá no Standard Maps, olho, às vezes eu vou conseguir acessar um mercado ganhando um valor muito mais alto por causa disso. Então, informações que a gente pode usar ao nosso favor para poder ganhar valor no nosso produto. O Alice Web Mercosul também é um outro que eu não sei quem é que no Mercosul, quem que... O MDIC também? O MDIC que controla. Então, lá tem os dados para NCM, para países como o país do Mercosul, né? Uruguai, Argentina, Paraguai e ainda tem da Venezuela. Não sei se vão continuar atualizando, mas está lá. Então, por que eu botei isso? Um caso também que a gente às vezes tem que resolver é LETEC. Então, tem um formulário da LETEC, ele pede dados de comércio do Uruguai, pede dados do Mercosul. Então, eu entro lá no Alice Web Mercosul, faço meu cadastro e consigo baixar os dados. O PSD é do SDA, ele dá a questão de oferta e demanda mundial agropecuária. Não vai dar tempo, eu tinha botado os links para mostrar o site para vocês, mas quem ficar tarde, eu vejo se o Pedro Neto me cede um pouco do tempo dele, porque isso aqui são ferramentas que ela já te dá toda a visualização da informação que você precisa, e da mesma forma que o AgroStat você aperta e ele abre exatamente a informação que você quer lá com aqueles gráficos, essas ferramentas também têm essa possibilidade. Então, é importante você saber manipular e você, às vezes, entender que eu não preciso baixar o dado. Eu vou ali, eu aperto, eu consigo ver a situação atual do mercado mundial com essas ferramentas. E o TAL, que é a ferramenta que a gente usa para analisar, baixar base de dados de tarifas, mas mais quando eu preciso fazer estudos mais complexos para analisar, por exemplo, do TPP. O estudo TPP que a gente fez, eu baixei os dados do TAL, das informações de tarifa, porque eu preciso saber quem tem acordo com quem, qual que é a tarifa, se o país tem acordo com outro país. Então, quando você precisa de dados brutos, o TAL de tarifas, pelo menos, é o que eu utilizo, que eu tenho mais facilidade, que eu acho muito bom, e é da OMC. Todas as ferramentas são gratuitas. Então, de novo, a gente não tem como competir com alguma instituição como a Apex, que tem dinheiro, a gente tem base pagas, a gente não tem isso. Então, como é que eu vou entregar a informação que eu preciso de uma maneira fácil, gratuita? Essas ferramentas todas, elas são todas de acesso gratuito, basta você fazer o cadastro. Então, eu, inclusive, sugiro que todo mundo... Aqui, se você apertar depois na apresentação, está tendo os links para você entrar no site. Por que é importante fazer cadastro? Acontece que, muitas vezes, a gente tem rotina. Então, eu preciso atualizar uma informação a cada 3 meses, 2 meses. Se eu já deixo salvo a minha pesquisa, eu consigo... Da próxima vez que eu precisar acessar, eu consigo baixar ela de maneira mais fácil. Então, é importante fazer cadastro em todas essas ferramentas. Ali eu botei tarifas preferenciais de nação mais favorecida. Não sei se está todo mundo acostumado com esse termo. E aí você fala, tá, mas o que é isso? E aí, mais uma dica. Então, a OMC tem um glossário de termos, né? Então, eles falam do WTO Speak. Então, se você está vendo alguma informação que você não sabe o que quer dizer aquilo, normalmente, nesse glossário, ele vai te explicar exatamente, definir o que é cada informação. Então, também eu botei o link depois, só apertar.
Aí aqui, na verdade, eu acabei já abrindo, então eu acho que tudo começa, então, definição do que você precisa e MDIC, planilha mestra, gente. Essa planilha é muito importante para quem trabalha com dados. Aí aqui eu já falei um pouco da questão do ITC, então são todas essas ferramentas. Aqui ele explica o que tem em cada uma delas. Eu acho que o Standards Map, para quem já está um pouco mais evoluído em questões de exportação, eu acho que vale a pena dar um tempo para entender como é que funciona esse site, pesquisar, porque às vezes vão ter oportunidades de mercado lá que você não tem nem ideia. E, além desse mapeamento de alguns, não todos, né, mas de muitos certificados, ele também tem muitos relatórios. Então, ele explica como é que você pode utilizar todos esses certificados para ganhar valor agregado no seu produto. E acho que o último, que é o Trade Competitiveness Map, ele é interessante para, às vezes, fazer um relatório. Você precisa fazer uma comparação rápida. Qual país que é mais competitivo? Então, ele já faz todos os cálculos de vários índices que você consegue, quero comparar algumas questões de China e Brasil. Aí você vai lá, ele já tem uns índices todos trabalhados, que são realmente dados que demoram para você conseguir elaborar. Já está lá, você consegue comparar um dado com o outro. E aqui o do PSD, que eu acho que também aqui dentro da CNA é muito importante. Essa primeira pesquisa ali, ele te dá os dados, como eu falei, como se fosse o AgroStat. Então, é bem interessante. O segundo é se você precisa realmente fazer download e analisar de forma mais profunda. E os relatórios. De novo, o SDA tem uma equipe gigantesca. Assim, acho que deve ser a maior equipe de questão de governo em parte agrícola do mundo. Eles têm escritório em vários lugares do mundo. Então, eles têm pessoas em cada lugar do mundo fazendo relatórios de mercado. Então, eu sei, de novo, que o pessoal da Apex tem o Euromonitor, que é maravilhoso, só que custa uma fortuna, eu não tenho acesso a isso. Então, o SDA é um bom exemplo de, às vezes, você quer entender como é que funciona o mercado de maçã na Tailândia. Será que eu tenho como exportar maçã para a Tailândia? Aí você entra lá nos reports e você consegue ver se o SDA já fez uma análise sobre isso. Então, normalmente, eles têm isso quase sobre tudo. E é uma boa fonte de pesquisa também para escrever relatório. De novo, vamos ganhar tempo, porque tem gente que tem muito mais dinheiro, tem muito mais gente trabalhando, e às vezes a gente não tem tempo. Então, vamos aproveitar os recursos escassos da forma mais eficiente possível. E aí, de novo, eu botei o link ali para cadastro. Você pode se cadastrar e toda vez que sai um relatório novo, você seleciona o que você se interessa e você recebe por e-mail. Então, aqui já estou finalizando. Eu acho que a questão toda mais importante, se eu tiver tempo, depois eu abro cada um dos sites. Então, a gente tem que explorar todas as ferramentas disponíveis. O ITC ele tem uma parte só de e-learning, então você consegue ter todos os treinamentos lá de uma maneira fácil. Os vídeos são bem intuitivos, ele explica. Mesmo que você não saiba, eles te explicam, você não entenda como a ferramenta funciona, normalmente todas elas têm uma parte de treinamento muito forte, então normalmente são em inglês, tem essa dificuldade, mas normalmente o YouTube você aperta ali embaixo, ele faz tradução, às vezes errada, mas ele traduz para quem não fala inglês. E, importantíssimo, manter um padrão, então a gente não pode comparar produto em SH4 com SH6, eu tenho que sempre buscar dados de uma mesma fonte de dados. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma comparação entre Brasil, China, União Europeia, Estados Unidos e a Tailândia, como é que eu vou buscar um dado em cada uma dos governos dele? Assim, eu não tenho como garantir que eles estão no mesmo padrão, que eles estão na mesma forma, que eles foram extraídos do mesmo jeito. Então, por isso que essas bases de dados internacionais elas são muito importantes, porque elas garantem que eu não estou comparando laranja com banana. Então, eles estão vindo todos no mesmo padrão. Isso é muito importante na análise de dados. A gente não tem como fazer uma análise de dados se a gente não tiver padronização, não tiver método e não tiver cuidado com isso. Porque, como eu falei, todo mundo aqui trabalha em instituições e, às vezes, você vai dar um número para uma pessoa, para um diretor, para alguém que vai falar no jornal e depois vão falar que aquele número, alguém pode vir te questionar falando que aquele número está errado. Então, tem que tomar muito cuidado com todas essas informações que são transmitidas. Dados são importantes? São muito importantes, mas a gente tem que ter muito cuidado em como eles são extraídos, como eles são construídos, para que ele não seja passado de uma forma errada. E aí, eu só, assim, finalizando, eu acho que o primeiro passo, e que isso tem que estar na cabeça de todo mundo que trabalha com dado. Então, qual é o dado que eu preciso? Porque eu tenho que saber qual é o objetivo, para que eu quero esse dado.
Porque eu não vou ficar perdendo tempo baixando uma base de dados super complexa se eu só preciso de um número. Então, eu vou lá naquelas ferramentas que já têm a informação facilmente apresentada e pego uma informação lá. Então, quem é meu público-alvo? Às vezes, do mesmo modo que o MDIC tem ferramentas para público, para jornalista, então eu tenho que pensar, tá, para quem que eu vou entregar essa informação? Então, porque não adianta, às vezes, você falar um número super complicado, uma informação super complicada, essa pessoa não vai entender. Então, você tem que pensar para quem que eu estou gerando esse dado. E por quê? Porque também dados, como eu tenho repetido, são importantes? São, mas eu não posso entregar uma página cheia de número, tá, mas o que isso significa? Aí é o trabalho de quem trabalha com dado. Então, eu tenho que olhar todas aquelas informações, todos aqueles dados que para alguém pode não significar nada e conseguir identificar entre tudo aquilo que está lá, o que é uma informação relevante. E aí você consegue transmitir, né, e você consegue contar a sua história com dado.